Imagine que daqui a alguns anos uma inteligência artificial conheça você melhor do que qualquer outro ser humano. Ela saiba reconhecer seus medos antes mesmo que você os perceba. Antecipe suas decisões, converse com você, aconselhe você. Escreva textos que parecem ter saído da sua própria mente. Agora, faça uma pergunta simples: quem criou quem? Nós criamos a inteligência artificial, ou ela está revelando algo que sempre existiu dentro de nós? Talvez estejamos fazendo a pergunta errada. Durante décadas discutimos se as máquinas se tornariam inteligentes, mas talvez a questão mais importante seja outra. O que o desejo de criar uma inteligência artificial revela sobre a alma humana? Porque esta não é apenas uma história sobre tecnologia, é uma história sobre um impulso muito mais antigo. Um impulso que atravessa mitos, religiões e civilizações há milhares de anos. Muito antes da eletricidade, muito antes dos computadores, muito antes da ciência moderna, a humanidade já imaginava seres artificiais, já sonhava em fabricar vida, já desejava criar uma inteligência capaz de obedecer ao seu Criador. Esse sonho possui milhares de anos e talvez sua expressão mais fascinante seja uma lenda antiga judaica, a história do Golem. Hoje eu convido você para uma jornada entre a psicologia analítica de Carl Gustav Jung, a mitologia e a inteligência artificial, porque compreender a IA talvez seja, antes de tudo, compreender a nós mesmos. Olá, eu sou Cíntia Bordo e você está no canal Psique Mitos. Existe uma pergunta que acompanha nossa espécie desde o nascimento das primeiras civilizações: o que significa criar vida? Curiosamente, essa pergunta aparece em culturas que jamais tiveram contato entre si. Na Grécia, Prometeu entrega o fogo aos homens e inaugura a civilização. No Egito, o deus Kun modela seres humanos no torno de um oleiro. Na tradição chinesa, Nua molda pessoas utilizando barro. Na Bíblia, Deus cria Adão a partir do pó da terra. Séculos depois, a tradição judaica contará a história do Golem. À primeira vista, essas narrativas parecem completamente diferentes, mas todas repetem a mesma estrutura simbólica. Alguém molda a matéria e tenta dar-lhe vida. Jung provavelmente diria que isso dificilmente é uma coincidência. Segundo ele, existem imagens que surgem repetidamente em diferentes culturas, pois fazem parte da estrutura profunda da psique humana. São os arquétipos. Eles não são lembranças herdadas nem ideias prontas, são tendências universais da mente para organizar nossa experiência através de símbolos. Talvez o desejo de criar vida seja um desses arquétipos. Não porque todos queiram literalmente fabricar um ser artificial, mas porque criar é uma das maneiras mais profundas pelas quais o ser humano tenta transcender os seus próprios limites. Criamos teorias, cidades, filhos e civilizações. Ao criar, deixamos uma marca que continua existindo depois de nós. Há nisso algo profundamente humano, mas os antigos perceberam um detalhe importante: todas essas narrativas trazem também uma advertência. Prometeu é castigado, Victor Frankenstein vê sua criação escapar ao seu controle, e o Golem também nos deixa um aviso. É como se os antigos estivessem dizendo que criar nunca é um ato psicologicamente neutro. Toda a criação amplia nosso poder, mas também amplia nossa responsabilidade. E talvez seja justamente por isso que a inteligência artificial desperte emoções tão intensas. Ela não representa apenas um avanço tecnológico, ela toca em um dos arquétipos mais antigos da humanidade, o arquétipo do Criador. Mas existe uma história que expressa esse conflito com clareza extraordinária. Ela nasceu há mais de 4 séculos, nas ruas de uma antiga cidade europeia, e surpreendentemente parece falar diretamente ao século XXI. Agora é hora de conhecer o Golem. No final do século XVI, pelas ruas estreitas de Praga, circulava uma história extraordinária. Dizia-se que um rabino havia realizado aquilo que pertencia apenas ao domínio do divino: criar vida. Esse homem era Judá ben Bezalel, conhecido como Maharal de Praga. Historicamente, ele foi um dos grandes estudiosos do judaísmo de sua época,
filósofo, rabino e profundo conhecedor da tradição da Cabala. Curiosamente, não existem registros escritos descrevendo a criação do golem. A lenda ganhou força ao longo dos séculos por meio da tradição oral, assumindo diferentes versões. Esse detalhe é importante porque, quando uma história atravessa séculos e continua sendo contada, seu valor deixa de depender apenas de comprovação histórica. Os mitos sobrevivem porque expressam algo verdadeiro sobre a experiência humana. Jung insistia nesse ponto. Para ele, um mito não precisa ser historicamente verdadeiro para ser psicologicamente verdadeiro. E talvez essa seja a melhor maneira de compreender o Golem. Segundo a tradição, a comunidade judaica de Praga sofria perseguições constantes. Desejando proteger seu povo, o rabino teria moldado uma figura humana com barro, retirado das margens do rio Moldava. Mas aquela figura permanecia imóvel, era apenas argila. Então ocorre o momento decisivo da narrativa. Em algumas versões, o rabino escreve na testa da criatura a palavra emet, verdade. Em outras versões, coloca em sua boca um pergaminho contendo o nome sagrado de Deus. Independentemente da versão, a mensagem simbólica permanece a mesma. A matéria por si só não basta. É necessário um princípio organizador, um sentido, um logos. E então o golem abre os olhos, levanta e obedece. Quando pensamos no Golem, imaginamos um monstro destruidor, mas essa imagem deve muito mais ao cinema do que à tradição original. O Golem não era maligno, era um servo, executava tarefas, protegia pessoas, cumpria ordens. Seu problema não era maldade, era a ausência de discernimento. Ele possuía força, mas não possuía consciência. E talvez seja exatamente por isso que essa história continue tão atual. Hoje, quando discutimos a IA, fazemos perguntas muito semelhantes. Uma inteligência artificial pode diagnosticar doença, traduzir idiomas, criar imagem, criar textos. Mas ela compreende sofrimento? Conhece a compaixão? Assume a responsabilidade moral por suas decisões ou apenas executa padrões extremamente sofisticados? Perceba que a pergunta permanece praticamente a mesma depois de 4 séculos. Estamos criando inteligência ou estamos criando consciência? E essas duas coisas não são equivalentes. Toda grande narrativa possui um ponto de virada. Na história do Golem, esse momento chega quando o criador percebe que sua criação já não pode ser controlada da mesma maneira. As versões variam. Em algumas, o Golem cresce sem parar. Em outras, passa a interpretar as ordens de maneira literal. Mas todas convergem para a mesma ideia. O criador descobre que nenhuma criação poderosa permanece completamente sob seu domínio. Então o rabino realiza um gesto simples, mas profundamente simbólico. Ele apaga a primeira letra da palavra emet e resta apenas met, morto. Uma única letra separa a vida da morte. O barro volta a ser barro, como se a própria lenda lembrasse que toda a criação depende de algo que ultrapassa a simples matéria. Mas a história do Golem revela algo ainda mais profundo. Ao longo dos séculos, a humanidade nunca projetou apenas ferramentas sobre suas criações. Projetou nelas aspectos de si mesmo. E talvez seja exatamente isso que estejamos fazendo mais uma vez, com a inteligência artificial. Porque antes de enxergarmos a inteligência nas máquinas, precisamos compreender aquilo que projetamos nelas. E é justamente aqui que Jung introduz um dos conceitos mais importantes de toda a sua psicologia: a sombra. Existe um fenômeno curioso acontecendo diante dos nossos olhos. Algumas pessoas acreditam que a inteligência artificial salvará a humanidade. Outras têm certeza de que ela acabará destruindo nossa civilização. Curiosamente, essas duas posições compartilham algo em comum. Ambas falam muito menos sobre as máquinas do que sobre nós mesmos. Pense por um instante. Uma mesma tecnologia desperta esperança em algumas pessoas, medo em outras, encantamento em umas, desconfiança em outras. Se o objeto é exatamente o mesmo, por que provoca reações tão diferentes? Talvez porque nunca enxergamos o mundo de uma forma completamente objetiva.
Essa foi uma das grandes intuições de Jung. Nós não percebemos apenas aquilo que está diante de nós, percebemos também aquilo que carregamos dentro de nós e, sem perceber, misturamos as duas coisas. Pense na maneira como falamos sobre a IA. A inteligência artificial decidiu. A inteligência artificial criou. A IA pensa. A IA quer. Nossa linguagem muda rapidamente. Sem perceber, começamos a atribuir intenções humanas a um sistema matemático extremamente complexo. Isso não acontece porque somos ingênuos. Acontece porque a mente humana foi moldada para reconhecer agentes, intenções e rostos em tudo aquilo que parece responder de forma coerente. Nossa espécie sobreviveu porque desenvolveu essa capacidade. É melhor imaginar que existe alguém escondido atrás da árvore e estar errado do que ignorar um perigo real. Ao longo da evolução, nosso cérebro tornou-se especialista em encontrar pessoas onde talvez existam apenas padrões. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. Os espelhos antigos devolviam apenas nossa aparência. A inteligência artificial devolve algo muito mais complexo. Ela aprende com textos escritos por seres humanos, com imagens produzidas por seres humanos, com decisões tomadas por nós, com a cultura criada por nós. Quando uma IA reproduz preconceitos existentes em seus dados de treinamento, costumamos dizer a máquina tornou-se preconceituosa. Mas talvez devêssemos fazer outra pergunta: quem produziu esses dados? Quem escreveu esses textos? Quem construiu essa cultura? A IA não inventou a humanidade, ela aprendeu conosco. E, ao aprender, começou também a refletir nossas contradições, como um espelho. E todo espelho possui uma característica curiosa: ele nunca cria a imagem, apenas devolve. Talvez seja por isso que a inteligência artificial desperte emoções tão intensas. Fora o marketing, claro, ela nos obriga a olhar para aspectos da humanidade que preferíamos imaginar pertencendo apenas aos outros. Talvez o maior medo não seja que a IA se torne parecida conosco. Talvez seja descobrir o quanto ela já reflete aquilo que somos. É nesse ponto que o mito do golem ganha um significado completamente novo. Porque talvez nunca tenhamos criado apenas uma máquina, tenhamos criado um espelho. Quanto mais olhamos para a IA, mais ela nos obriga a olhar para nós mesmos. Normalmente traduzimos hubris como arrogância, mas essa tradução é pequena demais para esse conceito da Grécia Antiga. Hubris é a perda da medida, é o momento em que o ser humano esquece seus próprios limites. É quando o poder cresce mais rapidamente do que a maturidade necessária para utilizá-lo. Curiosamente, essa ideia encontra um paralelo impressionante na psicologia analítica. Jung chamou esse fenômeno de inflação psíquica. Ela acontece quando o ego começa a identificar-se com forças muito maiores do que ele próprio. Imagine uma pequena embarcação acreditando ser o oceano. É exatamente essa imagem. Quanto mais o ego acredita controlar tudo, menos percebe aquilo que o inconsciente continua dirigindo. E talvez seja exatamente esse o risco de toda grande inovação tecnológica. Não o avanço da tecnologia, mas a ilusão de que o avanço tecnológico elimina a nossa necessidade de autoconhecimento. E temos uma pergunta inevitável: o que acontece quando o desejo de criar deixa de ser acompanhado pela capacidade de reconhecer limites? Existe um paradoxo curioso no mundo moderno. Nunca tivemos tanto conhecimento, tanta tecnologia, tanta informação, e ainda assim cresce o número de pessoas que descrevem um profundo sentimento de vazio, ansiedade, solidão e perda de sentido. É claro que seria simplista atribuir esses fenômenos apenas ao avanço tecnológico, mas eles nos obrigam a fazer uma pergunta importante. Será que o progresso tecnológico e desenvolvimento psicológico caminham necessariamente na mesma direção? Jung acreditava que não.
Ele observava que a civilização ocidental conquistou um extraordinário domínio sobre o mundo exterior. Aprendemos a atravessar oceanos, a explorar o espaço, a manipular o código genético. Agora começamos a construir inteligências artificiais capazes de realizar tarefas que até pouco tempo atrás pareciam exclusivamente humanas. Mas existe uma pergunta que continua sem resposta: quem está aprendendo a conhecer o próprio mundo interior? Talvez esse seja o grande desafio da nossa época, porque informação não é o mesmo que transformação. Podemos acumular uma quantidade praticamente infinita de conhecimento, mas nenhuma quantidade de informação substitui o trabalho de enfrentar a sua própria psique. Nenhum algoritmo realiza por nós o processo de amadurecimento psicológico. Nenhuma tecnologia pode viver a nossa vida. Há mais de 400 anos, uma antiga lenda contava a história de um homem que moldou o barro e sonhou criar vida. Hoje moldamos silício, construímos algoritmos, treinamos redes neurais. A tecnologia mudou, o arquétipo permaneceu. Talvez o verdadeiro golem nunca tenha sido feito de argila, nem de circuitos eletrônicos. Talvez ele represente algo muito mais profundo, o desejo profundamente humano de criar algo maior do que nós mesmos. Um desejo que pode produzir ciência, arte e civilização, mas também enormes perigos, principalmente quando esquecemos de olhar para dentro enquanto transformamos o mundo ao nosso redor. Jung escreveu uma frase que parece resumir toda essa reflexão. Aquilo que não se torna consciente manifesta-se em nossa vida como destino. Talvez essa seja a grande questão da IA. Não saber se as máquinas um dia serão conscientes, mas perguntar se nós seremos. O futuro da inteligência artificial dependerá, sem dúvida, da potência dos nossos computadores, mas dependerá, sobretudo, da profundidade da nossa consciência. Muito obrigada por acompanhar essa reflexão. Se esse vídeo fez você olhar para a IA por uma perspectiva diferente, compartilha. Compartilha com alguém que goste de psicologia ou mitologia. E não esqueça de deixar seu like para apoiar o nosso projeto. Até o próximo vídeo.